Boa noite a todos. Essa é a nossa aula da disciplina de Organização, Sistemas e Métodos. Nossa aula do dia 11 de novembro de 2020. Nesse nosso encontro, nós conversaremos a respeito de franquias. Franquias é um assunto bastante interessante. Ele é um assunto que eu estou trazendo como um a mais, né? Ele não consta lá na ementa, mas já havia comentado num outro momento com vocês o que acontece, né? O mercado de franquias movimenta, né, bilhões no Brasil, movimenta bilhões. Você tem uma quantidade enorme de franquias, né, no Brasil. Além das franquias, surgiu, né, um outro nicho, até vou mostrar numa apresentação, que é a ideia das micro franquias. Então, o que acontece? Em algumas situações, né, algumas franquias vocês sabem, né, frequentam, adoram, né, tipo McDonald's, Burger King, né, ali me lembrei das de comida, né, o caso do horário, né, mas você tem franquias ali para questão do ensino de idiomas, né, em relação até de lojas, né, você tem lojas que eles também fizeram no esquema de rede de franquias, cosméticos, como por exemplo o Boticário, né, dentre outros. O que acontece? Franquias movimentam um mercado muito grande, e na minha concepção, cada um de vocês, né, futuro administrador, cada vez está chegando mais perto, daqui a pouco eu já posso dizer administrador, administradora, né, cada vez mais próximo, é um baita nicho para você trabalhar como consultor, auxiliando aquele que deseja implantar uma franquia, trabalhando também, digamos, na questão, né, de todo o desenvolvimento e a formatação de uma franquia. Então, existem muitos casos de empresários que desejam formatar o seu negócio para se tornar uma franquia. Então, estou mostrando a tela aqui, né, do lado, que está justamente aparecendo a legislação, porque é o primeiro passo, é o norte inicial ali de quais são os requisitos, né, o que tem que ser cumprido para quem deseja ali atuar ter uma franquia. O que eu estava comentando, que eu ia iniciar a conversa, é o seguinte: as franquias, a gente tem nomes de franquias muito conhecidas, tipo McDonald's, só que o valor dessas franquias geralmente é bastante alto. Então, as pessoas dizem assim, é um baita negócio ter uma franquia. Não estou dizendo ser franqueador também é um baita negócio, mas às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu queria ser proprietário de uma franquia, por quê? Porque a franquia, ela já tem toda a experiência, né, do negócio em si, já tem toda uma equipe de marketing para ajudar, então você começa o negócio, mas já tendo todo o know-how e tendo todo o suporte do franqueador. Então, isso leva com que muitas pessoas, né, almejem ou desejem ter uma franquia. Só que, às vezes, o valor ficava muito alto. Então, surgiu, né, não agora, em 2020, já surgiu, já faz alguns anos já atrás, começou cada vez mais a se desenvolver um mercado chamado de microfranquias. O que são as microfranquias? É a possibilidade daquela pessoa, para vocês pensarem, né, assim, até para que meu objetivo é que daqui a pouco vocês tenham uma ideia e falem assim, cara, eu vou desenvolver uma franquia e eu vou ser o franqueador e vou ter várias pessoas, né? Então, assim, foram desenvolvidas micro franquias que aquela pessoa que trabalhou muitos anos numa empresa, saiu né, recebeu ali a sua rescisão, ou até se aposentou, mas ele não quer ficar parado em casa, então ele pode pegar aquele valor que ele tem, que é um valor não tão expressivo como, né, adquirir uma franquia do McDonald's, mas ele poderia investir e, né, permanecer trabalhando ou estando no mercado de trabalho como um empreendedor, né? O que acontece? Existem situações, a gente vai ver depois em casos, né, de pessoas que a pessoa se forma um profissional numa determinada área, ele tem o conhecimento técnico, mas ele não tem todo o conhecimento de gestão e de marketing. Ele faz o quê? Ele acaba adquirindo uma franquia e nessa aquisição da franquia ele tem todo o suporte, né, em termos de divulgação de material publicitário e tudo mais. Vamos pegar um exemplo assim.
Vamos supor que fosse uma franquia, existe franquias nesse sentido, tá? Mas vamos supor que fosse uma franquia chamada SOS Encanador, e que daí tivesse 2.000, né, 2.000 unidades em todo o país. E daí a pessoa pode ser um encanador e começar do zero, ou ele pode fazer parte dessa rede de franquias, onde ele faz parte tipo de um SOS encanador, que ele tem uma franquia própria e acaba divulgando, né? Então a pessoa fala assim, não, poxa, esse negócio do SOS encanador é muito bom, chama lá na tua cidade, porque na hora que eles vão selecionar o franqueado é bom, então pode chamar, que o serviço é bacana, tem todo o treinamento, a pessoa vem uniformizada e tudo mais. Legal? Isso acontece bastante. Né? Eu vou mostrar também onde a gente pode acessar e verificar, né, a respeito de que franquias que existem. Então a gente vai trocar, vai ser um bate-papo com vocês, mas eu primeiro quero entrar aqui na questão da legislação, porque o que acontece é assim, tendo conhecimento do assunto, eu já vi casos, né, de pessoas que dizem assim, eu vou fazer uma franquia, e o cara não tem noção da legislação. E ele poderia, né, ter uma ideia muito boa para ser franqueada, ser modelada, e no final ele acaba colocando tudo a perder. Por quê? Porque depois ele recebe uma ação do franqueado, né, e daí aí o negócio desanda, ok? Foi feita até uma alteração em relação em algum ponto, aqui vou mostrar alguns pontos, mas vou mostrar de um ponto ou outro específico, e a gente vai conversar. Essa lei ela é bem pequena, mas o que é solicitado, né, é uma quantidade grande de informações. Vou mostrar para vocês, e a gente está conversando sobre franquias na disciplina de organização, sistemas e métodos, por quê? Porque é necessário, né, que você junte toda uma quantidade de documentos e que você modele, né, como é que vai funcionar toda a franquia, desenvolva o manual, então, os manuais, então tem tudo a ver, né, com a nossa, tem tudo a ver com a administração, né, desde a questão financeira, a questão da gestão do negócio, beleza, Débora, tranquilo, e tem tudo a ver com a nossa disciplina, mas com o curso como um todo, beleza? Então tá. Então, o que aconteceu? No dia 26 de dezembro de 2019, no final do ano passado, né, surgiu a lei 13.966. Tá? Já existia uma lei que era relacionada às franquias, que era a lei de franquias, a lei anterior era 8955. Ela era de 1994. Então, em 26 de dezembro de 2019, vem uma nova lei, que é a nova lei de franquias, tá? Que vai tratar a respeito de franquias. Essa lei, ela não entrou em vigor no dia 26 de dezembro, ela entrou em vigor 90 dias após a sua publicação, tá? Lá no final, quando a gente vê o final, ela vai dizer 90 dias após a sua publicação. Então, ela entrou em vigor aproximadamente tipo dia 25 de março, tá? Para a gente ter um parâmetro quando é que foi. Então, a partir de março de 2020, entrou em vigor a nova lei de franquias. A lei de franquias, quando ela surgiu no Brasil, em 1994, ela surgiu com o seguinte intuito. Quero contextualizar para a gente entender a lógica, tá? Tem uma reportagem bem bacana do... Né, que era o presidente, mas é fundador do Boticário, aqueles cosméticos, Boticário, e ele conta que ele tinha, né, uma loja no shopping não, perdão, tipo no aeroporto, ele tinha uma loja no aeroporto, e as pessoas começaram a gostar dos produtos do Boticário, e as aeromoças, elas compravam, e elas daí, né, aeromoça viaja o país inteiro, e elas iam para várias localidades usando perfume, alguém perguntava, alguma colega perguntava, daí ela falou, poxa, então quando você estiver voando novamente, né, retornando para o sul do país, traz um perfume para mim. Então, às vezes acabaram, né, porque viram que o perfume era bacana e foi divulgando, e com isso surgiu o interesse, né, de alguns empresários de vender o produto Boticário em outras localidades. Então, assim, né, a fábrica do Boticário no sul do país, e daí tem uma pessoa, isso ele conta, tem um documentário bem interessante, que ele conta que daí eles queriam, então, vender numa outra localidade. Qual que era a preocupação? A preocupação era o seguinte,
Vocês pensem com vocês. Se você é um funcionário e vai trabalhar numa determinada empresa e ela tem um nome, por exemplo, vamos pegar alguém que a gente sabe assim que tem vários. Diga o nome de alguém que tem uma empresa assim que tem vários negócios do mesmo segmento em Balneário Camboriú. Pensem aí com vocês. Tá. O que acontece? Você tem uma empresa, você tem alguns nomes, ou às vezes algum sobrenome, que quando você vê aquilo, você fala assim, poxa, é mais um empreendimento daquela pessoa, né? Ó, vou pensar que não é franquia, mas só para a gente entender, tá? A Marina Tedesco, lá em Balneário Camboriú, é justamente porque lá, né, um dos sócios era da família Tedesco, ok? Então, aquele Tedesco, que daí tem toda uma história, né, que daí quando ele vem para Balneário Camboriú, que daí então comprou aquele final da praia, tanto é que os proprietários da Marina Tedesco também são sócios junto ali do teleférico, né? Porque eles compraram uma boa parte, um bom pedaço de área, né? Por um valor que não era tão alto como hoje em dia, então valorizou. Então, eles são sócios do teleférico, né? Tem a Marina Tedesco, e se você vê um outro empreendimento, ó, não estou falando de franquia, tá? Mas se você vê um outro empreendimento chamado de Tedesco e com digamos assim, a imagem, né? A identidade visual, você fala em marketing, né? A identidade visual parecida com aquela letra Tedesco, vai entender o quê? O que você vai entender? Olha, dos mesmos proprietários que são da Tedesco Marina, que também a gente sabe que tem o teleférico, agora eles montaram um outro empreendimento na Barra Norte, tá? Né? Barra Sul, lá na Marina, montaram um outro empreendimento na Barra Norte. O que acontece? Você acaba trazendo um pouco daquela credibilidade, o nome traz a credibilidade, porque o cara fala, pô, são super fortes, meu, aquela marina é gigante, né? Será que eles são sócios junto do Yacht House? Aí você começa, ok, ou foi só vendido, aí você fala, meu, tudo que é do Tedesco ali é forte, tá? Peguei aleatório, não tinha nem pensado em passar esse exemplo, mas só para a gente ter um parâmetro. Então, quem for negociar em termos de fornecedor, pensa assim, não, pode fazer, cara, porque a família Tedesco é muito forte. Já era antes de vir, né, e com os imóveis, eles já tinham negócios fora de Balneário Camboriú, e ainda mais com os negócios de Balneário. Então, fornecedor pode dizer, ó, pode dar limite, pode vender o produto que não tem erro. Da mesma forma, os funcionários e tudo mais se chamam e falam assim, ó, vem trabalhar para mim, eu não vou poder acertar contigo agora, mas daqui a pouco, quando o negócio começar a girar, eu te acerto. A pessoa pensa, meu, cara, vou trabalhar para o Tedesco. O cara fica super tranquilo, beleza? Ok. Fazendo essa conversa hipotética, o que acontece? Se der alguma zebra, o que acontece? As pessoas vão dizer, olha, infelizmente, esse negócio aqui não deu certo na Barra Norte, mas, né, a pessoa que não deu certo aqui, pô, é o Tedesco, eu vou cobrar lá da Marina, né? Na hora que eu entro com uma ação trabalhista, eu vou lá e digo assim, olha, ação trabalhista, o seu Tedesco lá, ele tem a Marina, vamos tentar bloquear algum bem ali, bloquear as contas, né? Pegar algum equipamento ali, uma empilhadeira que bota e tira o barco ali, para que esse bem fique, né, para a garantia do pagamento da ação trabalhista. Ou uma situação ali de um fornecedor. Então, voltando à situação do Boticário anos atrás. A preocupação do Boticário era justamente essa. Não existia uma legislação e o Boticário pensou assim, se a pessoa utiliza o nome Boticário, coloca ali uma placa bem grande escrito Boticário lá numa outra região do país, não, ou que seja São Paulo, Boticário, o que todo mundo vai pensar? Poxa, aquela fábrica do Boticário, né, que tem lojas lá do Boticário, tem uma loja própria aqui em São Paulo, cara, eles são muito fortes, eles têm essa loja própria aqui em São Paulo. Se der algum problema, qual que era o receio? O receio era que aquilo respingasse na empresa. Então, digamos que algum maluco, utilizasse o nome dele,
né, não pagasse os funcionários, não pagasse os fornecedores, e daí daqui a pouco ele começa a ver, ele começa a receber uma série de ações judiciais. Então, o início das franquias, ela não surgiu, né, no Brasil, ela já existia lá fora, a gente vai ver uma questão de histórico, e no Brasil, o proprietário do Boticário foi uma das pessoas, junto com outros empresários, que discutiram a respeito do assunto, claro, junto aí com o legislativo, para que fosse criada essa lei aqui, ó, 8.955. A lei 8.955, ela é muito parecida com o que a gente tem aqui, só que eles fizeram algumas atualizações, alguns ajustes para que ficasse melhor, tá? Mas ela veio justamente para isso. Para isso o quê, professor? A gente vai visualizar agora quando a gente for ler os artigos, mas é para que que não exista uma confusão entre quem que é o franqueador, quem que é o franqueado, para que, né, se tiver algum problema trabalhista lá com o franqueado, isso é problema do franqueado e da questão trabalhista. É claro que o franqueador, no momento que ele vai fazer toda uma análise prévia, para que ele não para que ele não faça, não firme, né, um contrato com o franqueado que depois não honre seus compromissos, né? E o franqueado, por sua vez, também vai ter todo um cuidado para que também não caia numa furada com o franqueador. E a lei vem para trazer esse norte, para dar garantias para quem deseja adquirir uma franquia. Então, já que a gente falou, né, algumas pessoas vão pegar o dinheiro da sua rescisão, ou quando vai se aposentar, pega todo o seu dinheiro e vai investir numa franquia. Então, a legislação ela vem justamente para quê? Para tentar, de certa forma, dar uma maior segurança para essa pessoa que deseja empreender. Então, ela vai ter uma série de exigências em relação ao franqueador, e ela também vai dizer aonde que o franqueador também, o que o franqueador deve fazer, até para o franqueador também tem uma certa segurança em relação ao franqueado, né? Do tipo, olha, faz análise de perfil, verifica tudo certinho. O que acontece, já adiantando, né? Nem sempre, nem tudo, em relação a franquias, às vezes acontece como imaginado, né? Às vezes acontecem situações onde o franqueado é um empresário com bastante recursos, só que a gente já teve aqui, né, não quero falar a cidade, mas a gente já teve na região um franqueado que ele adquiriu um McDonald's e com muitas posses, só que ele acabou misturando, né? Ele estava precisando de recursos, teve um problema numa outra empresa, ele tirou o dinheiro de uma, colocou na outra, e daí a franquia do McDonald's não estava legal. Sabe quando você chega tipo na franquia e daí já não tem os lanches, ou as coisas não estão funcionando, o que acontece? O McDonald's foi lá e ele falou, não, né, é o meu nome, né? Então, eu assumo aqui a franquia e daí, então, né, você sai e daí rescindiu, tá? Isso vão ser todas as garantias na questão contratual, né? Por isso, eu sei que a gente está conversando, a lei de franquias vocês talvez nunca viram, mas quem faz administração, com certeza já ouviu, que eles dizem que o maior negócio do McDonald's não é, claro que é também, né, mas que o grande negócio do McDonald's são os imóveis. Por quê? Porque o imóvel não é do franqueado, o imóvel é do McDonald's franqueador, tá? Então, assim, o McDonald's, ele adquire o imóvel, se ele tiver algum problema, se as coisas não funcionarem, o imóvel é dele. Por que isso? Aí teve o filme e tudo, né? Mas uma das preocupações, e assim a gente tem outras franquias aqui no Brasil que também fazem na mesma linha. Por que isso? Porque se acontecer, né, da pessoa, bom, pensem em vocês, né? Tem o McDonald's ali em Itapema, né? Tem o McDonald's de Balneário, todo mundo conhece, todo mundo frequenta e tudo mais. Aí de um dia para o outro o franqueado diz assim, tô pagando muito, vou tirar o M, ou vou pegar ali os arcos dourados, né, do M, e vou fazer um W, vou virar de cabeça para baixo, boto um W, que é, sei lá, o sobrenome do cara é Wolf, né? E daí usa como Wolf, as pessoas já frequentam e tudo mais, vê o arco dourado, acaba comprando igual, ou já é um ponto de encontro, assim, já se criou um fluxo, né? E daí a pessoa poderia tentar, né, dizer que não tem mais interesse na franquia
e assumir com todo o maquinário e equipamento. Então, o que acontece? O franqueador, já sabendo disso, ele diz, não, isso aqui é tudo meu, né? E a gente firma o contrato, se depois você não quiser, eu repasso para uma outra pessoa que queira assumir, beleza? Então tá, então vamos ver sobre a lei. Então, ó, o que acontece? Só de curiosidade, né? Aliás, informação, né? Tentei abrir direto do site, eu coloquei num PDF para vocês. Mas no site eu achei que ficava melhor para visualizar aqui, tá? Então, a lei anterior, se vocês digitarem lei anterior, ela tem tudo aqui, né, ó, tudo já marcado com a linha, para dizer que ela foi revogada, e ela diz qual foi a lei que revogou, ó, 13966, tá? Eu coloquei para se a gente quiser verificar de uma e outra, aqui a gente vai ver ali alguns pontos, tá? Então diz assim, ó, o presidente da República faz saber que o Congresso decreta e eu sanciono, né? O presidente sancionou a lei. Parágrafo 1º, é bem pequenininha, tá? Esta lei disciplina, mas é muito importante. Esta lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador, então o que o franqueador faz? Ele autoriza, por meio de um contrato, a um franqueado, né, a usar. Então, o que é um contrato de franquia, né? O que é a franquia? O franqueador autoriza, por meio de contrato, a usar a marca e outros objetos de propriedade intelectual, né? Então, vai usar Boticário, vai usar o nome McDonald's, vai ficar bem grande lá o letreiro, né? Sempre associados ao direito de produção ou distribuição. Essa distribuição pode ser exclusiva, então, por exemplo, eu montei um McDonald's aqui na cidade, só eu tenho McDonald's, só eu vou poder, ou às vezes é questão da distribuição, então só eu posso distribuir para toda uma localidade. Teve um empresário, por exemplo, ele trabalhava com produtos de academia, então ele tinha autorização para comercializar em todo o Paraná, e daí Santa Catarina, porque eles tinham feito sociedade, né? E daí o sócio dele, ele poderia vender para Santa Catarina. Isso era um cliente interessante, interessante que eu digo assim, é um cliente para aquisição de imóvel de alto padrão e, ao mesmo tempo, existiu o interesse não vou fazer propaganda para ele, né, mas existia interesse da construtora, porque os equipamentos de academia são tidos como tipo o que tem de melhor, né, de forma mundial, e daí quem tinha distribuição exclusiva era o sócio dele, tá? Ou pode ser não exclusiva, de produtos ou serviços. É claro que isso tem que ficar bem claro, tá? Porque, pensem no Subway. Digamos que você adquire uma franquia do Subway. Aí você pensa assim, poxa, Itapema tem tantos mil habitantes, no verão tem tantos mil habitantes, vou conseguir faturar tanto. Você está pensando que você vai ser único, exclusivo, em toda Itapema. Itapema é minha praia, né? Toda Itapema. Aí o que acontece? Aí daqui a pouco você vê tem mais outros 3 Subways. Aí o cara fala, não, eu paguei uma taxa de franquia, né, com isso, para ser exclusivo. Por quê? Tipo o McDonald's, né? Tipo, o McDonald's o cara quer ir, é claro que mudou bastante. Hoje em dia você tem uma quantidade maior. Não estou nem falando do Subway, estou falando tipo do Mac. Né? Antigamente o McDonald's, quem queria ir no McDonald's tinha que ir até Florianópolis comer no McDonald's. Então, assim, todo mundo estava, né, só mãe jovem que estava passeando alguma coisa para Florianópolis, mas você quer comer no McDonald's. Né? Então, eu ia ou até às vezes ia passear no litoral ali para comer. O Subway, por sua vez, você tem realmente, né, a estratégia dele é um pouco diferente, e você tem vários pontos. Se vocês forem observar, você tem ele muito próximo também das faculdades, né, em várias localidades, por isso que, né, se desenvolveu tanto. É claro que isso, com certeza, tem que constar no contrato, tá? Se ele tem a distribuição exclusiva ou não, ou como é que vai funcionar o critério, porque senão o franqueador ele tem que apresentar para o franqueado como é que vai funcionar. E o franqueado vai ter um norte para ver se é vantajoso ou não é vantajoso. E ele não vai mudar as regras do jogo assim do nada, tá? Também o direito de uso de métodos e sistemas de implantação e de administração do negócio, né? Por quê? Porque, por exemplo, se a gente for pensar numa franquia, ela não é só o produto que é vendido, né? Vamos pensar assim, tipo o Cacau Show. O Cacau Show, ele tem
toda a questão do espaço, ambientação e, inclusive, o software, né, para gestão e tudo. Então, assim, né, toda essa autorização, isso vai tudo constar, né, na documentação, tá? Ou na circular de oferta de franquia, a gente vai ver mais adiante o que é. Ou o sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar, olha só que interessante, sem caracterizar relação de consumo entre eles, franqueador e franqueado, não existe relação de consumo, ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou aos seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Ou seja, quem trabalha numa franquia do McDonald's, a lei já diz, você trabalha para o franqueado. Você não pode processar lá o McDonald's lá em cima, tá? Em relação a uma relação trabalhista. Olhem só o seguinte. A lei anterior, ele só falava do vínculo empregatício, tá? Ó, sem que fique caracterizado o vínculo empregatício. Na lei nova, ele já traz a situação da relação de consumo. Por quê? Porque a relação de consumo, se tiver uma relação de consumo, ela tem a questão de inverter o ônus da prova. Ele vai dizer assim, ó, o franqueado é o mais fraco, se fosse, não é. O franqueado é mais fraco. Tipo, o que acontece? Agora estão falando bastante, eu não tenho visto, né, mas tem falado muito a respeito do Celso Russomano, fizeram vários vídeos, memes a respeito ali dele, né? Então, assim, o que acontece? Ele vai lá e diz assim, tem que aplicar o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor é o fraco, o fornecedor é o forte. O fornecedor é que tem que demonstrar, ou tem que provar que teve uma falha do consumidor. Né? Não é o consumidor que tem que, ele que não entende nada do produto ou do serviço, demonstrar ali que, né? Tipo, imagina você dizer que, você comprovar que o carro tem defeito de fabricação, né? Então, assim, esse ônus de dizer que está tudo certo vai cair lá pro fornecedor, pro fabricante, beleza? Só que, com a alteração, com certeza, né? Por que teve alteração? Porque com certeza teve ações onde se buscou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, certeza absoluta, tá? Aí o que eles fizeram? Fizeram alteração na lei, trouxeram a lei nova e disseram, ó, entre franqueado e franqueador não existe vínculo empregatício, é um contrato. Entre os empregados que trabalham para o franqueado e o franqueador também não existe o vínculo empregatício, não tem como entrar com uma trabalhista lá contra o franqueador, beleza? E também não tem relação de consumo. Parágrafo 1º, bem interessante, né, pessoal? Bem legal ali para saber. Para os fins de autorização, referida no caput é a cabeça, ou seja, essa primeira parte aqui do artigo, né? O franqueador deve ser titular ou requerente de direitos sobre as marcas e outros objetos de propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia ou estar expressamente autorizado pelo titular. Então ele vai dizer, ó, o cara que é o franqueador, ele tem que ter o direito, né, os direitos autorais para fazer isso. Se não for ele, que ele tem então um contrato dizendo que ele tem esses direitos por um determinado período. Digamos que você fosse autorizado ali a utilizar alguns produtos que fosse a marca do Mickey, negócio da Disney, por exemplo, né? E daí você tem toda uma franquia, mas aí você é detentor desses direitos, né, para representar, ok? Parágrafo 2º. A franquia pode ser adotada por empresa privada, franquia pode ser por empresa privada, empresa estatal ou entidade sem fins lucrativos, independente do segmento em que desenvolva as atividades. Então, qualquer uma, tá? Artigo 2º. Para a implantação da franquia, isso aqui é bem importante, para a implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao interessado, né, circular de oferta de franquia. A circular de oferta de franquia é um documento, certo? Onde vai ter uma série de informações que a gente vai visualizar agora, tá? Essas informações aqui, elas vão possibilitar ao franqueado que ele, com antecedência, ele verifique se é ou não é viável montar uma franquia. Então, assim, nobres colegas, né, do curso de administração, né, futuros administradores,
O que a gente vê muito é a pessoa dizer assim, ó, tá? Depois eu vi até que ele buscou ali um profissional, que é um amigo meu, né? Eu pensei, poxa, que bom, que bom. Por quê? Porque ele disse assim, ó, ele colocava uma material de divulgação assim, ó, monte a sua franquia, ou esteja também franqueado do meu negócio, ok? Ele dizia, seja franqueado do meu negócio. Só que assim, ó, se, né, você adquirisse uma franquia dele e que não fosse fornecido circular de oferta de franquia, a bucha era grande, tá? Quer ver, ó? Vou pegar a lei antiga, tá? Vou até jogar aqui para ficar mais fácil de achar. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui o artigo 4º da lei anterior, porque isso começou a valer em 2020, tá? Estou falando de um pouquinho antes de março de 2020. Se a pessoa não entregasse a circular de oferta de franquia 10 dias antes, ele tinha que entregar a circular de oferta de franquia, que ele tem essas informações aqui, ó, modelo de contrato, layout, análise, a gente vai ver tudo que está da mesma forma na nova e com detalhamento, né, diferenciado. Tá? Só que se ele não apresentasse, o que acontecia? Ó? Olha só. Na hipótese do não cumprimento do disposto, ou seja, se não fosse entregue a circular de oferta de franquia, o franqueado poderia arguir, ele podia ingressar judicialmente e dizer, olha, esse contrato deve ser anulado, exigir a devolução de tudo que ele tivesse pago, para o franqueador ou a terceiros que ele indicou, porque às vezes pagou para ele. Não, mas paga direto para o fornecedor. Ele pede todo o dinheiro de volta. Ele pede o que ele pagou para o franqueador, o que ele pagou para o fornecedor, para todo mundo. A títulos de taxa de filiação, royalties, todo o valor corrigido pela variação remuneração básica dos depósitos de poupança, e além disso, ele ainda pede uma indenização de perdas e danos. Ou seja, o que acontece, que a gente vê bastante, né? Eu via bastante. A pessoa diz que ia fazer uma franquia, aí a pessoa vai lá e adquire. E assim, tem bastantes processos, tá? O cara vai lá e adquire. Daqui a pouco, ele não tá, digamos, com a legislação antiga, tá? Ele não estava satisfeito, ele viu que era uma bucha. Se o franqueador tinha, né, posses, né, o advogado orientava ele, dizia, olha, ingressa com uma ação, a gente vai receber, imagina, receber todo o dinheiro de volta e ainda mais receber uma indenização por perdas e danos. Fantástico, né? O que mudou? Ele vai sim receber, só que a legislação estava expresso, perdas e danos. A legislação tirou perdas e danos, tá? Então a gente vai ver, então são alguns pontos que a gente vai visualizando, que nem a questão, antes, né, mencionando que não caracteriza a relação de consumo, aqui também a legislação tirou perdas e danos. Vocês vão ver que a legislação também teve outras coisas que ela aumentou, mais informações, tá? Estou comentando porque, como eu já conhecia da legislação anterior, e você já tem um norte, né? Às vezes a legislação ela tenta melhor equilibrar, né? Talvez num determinado momento ela viu que ela era muito forte ali na cobrança, e daí você acaba detonando aquele que queira, né, se tornar um franqueador, mas ao mesmo tempo é uma forma de punir para que a pessoa faça de forma correta. Eu já comentei com vocês que eu tenho uma preocupação muito forte em relação à legislação, porque quando eu fiz a minha primeira graduação, a gente vê assim, vamos fazer e a pessoa vai organizar. Beleza, o cara organiza tudo bonito, né? Faz legal, faz com capricho. Só que se o cara não tiver como base a questão da lei, o cara faz um negócio bacana e depois ele leva uma lambada, uma paulada na questão do judiciário, jurídica, que daí o cara sai torto, né? Então, assim, passei por muitas situações de conhecidos, né, que o cara vai empreender e ele não dá atenção para a legislação, aí o outro dá uma acordada na legislação e daí ele, né, vai levando. Então, é um cuidado que eu tenho para com vocês, meus alunos, tá? Senão o cara fala, franquia é bacana, o cara fala, viu a lei? O cara fala, que lei? A lei de franquias. O cara, não vi, só vi que franquia é bacana. Não tem como, né? Então a primeira coisa é a circular de oferta de franquia. Em que idioma que ela deve ser escrita? Moramos no Brasil, ela deve ser escrita em língua portuguesa, de forma objetiva e acessível,
contendo obrigatoriamente. Então, o que vai ter que ter? O franqueador vai entregar uma circular de oferta de franquia. A gente viu que antes era 10 dias. A gente vai ver como é que está aqui escrito na lei nova, tá? E a gente vai ver o que ele tem que apresentar. Então, ele vai apresentar um documento, né? Então, vai constar o histórico resumido do negócio franqueado. 2. A qualificação completa do franqueador e das empresas a que esteja ligado. Ou seja, aquela pessoa que está querendo, né, vender uma franquia, que negócios que ele possui, né, os dados dele, né, o CNPJ da empresa, quem são os sócios, CPF, todos os dados, ok? Para quê? Para que você se certifique que não está caindo numa cilada, né, como franqueado. Então, ele deve apresentar a qualificação completa do franqueador, das empresas que esteja ligado, identificando-as com os respectivos números de inscrição nacional de pessoa jurídica. 3. Os balanços e demonstrações financeiras da empresa relativos aos 2 últimos anos. Ele tem que apresentar os balanços do negócio. 4. Indicação das ações judiciais relativas à franquia que questionem o sistema ou que possam comprometer a operação da franquia no país, nas quais seja a parte o franqueador, as empresas controladoras, o ele tenta puxar todos, porque assim, às vezes entrou, não, porque às vezes você tem um franqueador lá fora do país e você tem uma pessoa que é o franqueador no Brasil, mas ele é como se fosse um subfranqueador, tá? Então, tipo um McDonald's e um McDonald's do Brasil. O McDonald's do Brasil responde ao McDonald's de uma forma geral, né? E daí você tem vários franqueados. Então, esse seria o subfranqueador. A legislação aqui, ela alterou, porque antes ela dizia que tinha que ser todas as ações judiciais. A legislação mudou porque ele diz assim, ó, as ações relativas ao sistema de franquia, né, as operações. Por quê? Porque, digamos assim, ó, você... Esse negócio tipo de paleta, como é que é? Paleta mexicana, né? Aquele sorvete, né? Picolé. Paleta mexicana. Aí tem uma marca, só que às vezes o cara colocou uma marca e essa marca, alguém está discutindo o nome, dizendo que ele também tem direito a esse nome. Então imagina que você está vendendo a franquia para uma outra pessoa e pode ser que aquele nome que ele, talvez ele gostou porque é um nome super chamativo, não possa ser utilizado. Então, assim, ó, se ele vai adquirir, ele tem que ter noção de que, né, existe uma... Pode haver, ou que existir, ok. Ele vai ter a comprovação, se tem ou se não tem ação. Então, não tem nenhuma ação, ou existe uma ação, a ação está assim, é para que ele tenha ciência de onde ele está pisando, né? É tipo... É como se fosse você comprar um apartamento, né, num condomínio, e daí a pessoa teria por obrigação dizer, olha, está tudo certo, foi incorporado, mas só quero dizer que corre uma ação judicial onde uma das pessoas aqui questiona, né, uma propriedade de imóvel, mas já foi reservado alguns apartamentos para pagar caso a gente perca. Aí o cara fala, não, tá bem, tô tranquilo, né? Seria o mínimo ser avisado de alguma ação. Beleza, e é isso que ele diz, tá? No inciso 4. Inciso 5. Descrição detalhada da franquia e a descrição geral do negócio e das atividades que serão desempenhadas pelo franqueado. Então, olhem só, se a gente for ver, aqui vocês, eu não sei se vocês já tiveram ou vão ter, uma disciplina relacionada a projetos, ou eu sei que no último semestre vocês vão ter uma disciplina, né, que é o plano de negócios, né, uma disciplina que é a disciplina de empreendedorismo, onde daí, em disciplina de empreendedorismo, você faz um plano de negócios. No plano de negócios você tem toda, né, a descrição geral do negócio, como é que funciona. Aqui, a circular de oferta de franquia é na mesma linha. Ele vai dizer, né, vai trazer o histórico ali resumido, vai trazer a qualificação, vai trazer o balanço, as demonstrações, vai indicar as ações, e ele vai dizer bem certinho qual que é o negócio em si, né? Como é que funciona, como é que ele gera, como é que tem retorno, de onde é que ele tem ali os maiores retornos, tá? Como é que vai funcionar, e também as atividades que o franqueado vai ter que desempenhar, né? Para que ele esteja ciente de que é a atribuição dele,
Está adquirindo uma franquia, é só adquirir, o negócio funciona por si só? Não, ele vai dizer, ó, você franqueado vai ter que fazer isso, aquilo. Você franqueado, por exemplo, assim, ó, a pessoa adquire uma franquia, aí ele vai dizer, ó, o franqueado vai ter que investir em marketing na sua localidade, vai ter que fazer investimentos, vai ter que contratar uma equipe para, né, divulgar o negócio em si. E é importante que ele tenha esse conhecimento prévio, porque depois ele pode dizer assim, eu estou fazendo um investimento aqui em marketing, mas está divulgando a marca como um todo. Isso mesmo, né? Isso mesmo, vai divulgar o seu negócio na sua cidade, como vai divulgar a marca no país como um todo. Assim como aquele que está divulgando numa outra cidade, tipo Porto Belo, outra coisa, né? Vai estar aparecendo na propaganda de Porto Belo, quando o cara estiver em Itapema, ele vai dizer, poxa, aquela marca tá aqui, ó, né? Também tem aqui em Itapema. Beleza. Também, o perfil do franqueado ideal no que se refere à experiência anterior, à escolaridade e outras características que deve ter, obrigatória ou preferencialmente. Ou seja, a circular de oferta de franquia, ela tem que trazer o que ela espera do franqueado, né? Por quê? Para que, né, seja algo bem claro, bem objetivo, para que o franqueado ele saiba assim, eu tenho perfil para adquirir a franquia, né? A nossa disciplina, a gente também não tem tempo hábil para trazer, mas, por exemplo, do empresário, tem uma loja chamada Morana, de bijuterias, ou semi-joias. Vocês já viram falar de uma loja chamada Morana? Tem ali no Balneário Camboriú Shopping. A pessoa que desenvolveu a Morana é o mesma pessoa que desenvolveu aquele din-din, acho que é din-din, que é comida chinesa, que também tem no Balneário Camboriú Shopping. O que acontece? Aí ele conta, né, como é que foi a trajetória quando ele iniciou a trabalhar ou quando ele criou o seu sistema de franquias, e ele disse assim, no começo é difícil. No começo, os primeiros franqueados, às vezes, acabam sendo pessoas que são mais próximas de você, que acreditam em você e na sua ideia, e fazem acontecer. E daí ele conta, por exemplo, que uma das pessoas que adquiriu a franquia relacionada a alimentos. E depois ela adquiriu a franquia da Morana, que é de semijoias. E o que aconteceu? Claro que tem toda a análise do perfil, mas o que ele identificou? Que aquela franqueada, ela mesma, depois ela falou, olha, o meu negócio é a questão das semijoias, eu acho que eu não tenho perfil na questão, né, de alimentação, comida. Por quê? Porque realmente demanda, né? O produto, ele é perecível, ele estraga, então ele vai te demandar não só aquele horário que o shopping está atendendo, mas toda a aquisição, fornecedor, e as semijoias não é um produto perecível. Então, assim, cada franqueado, né, também as pessoas têm perfis diferentes, e daí tem que ver se a pessoa, na hora dele vai adquirir a franquia, ele está alinhado, né? Então, para deixar bem claro, ó, o perfil que eu almejo é esse aqui, você tem o perfil. Poderia haver uma situação onde você, ao desenvolver uma franquia, você exigisse dele uma determinada habilidade, tá? Então, por exemplo, digamos que eu quisesse fazer uma franquia onde fosse uma franquia relacionada a escritórios contábeis. Existe, né? Existe franquias relacionadas a escritórios contábeis. Então eu dissesse assim, ó, para que você seja um franqueado, é necessário que você seja contador, né? Por quê? Porque eu tenho todo o sistema de franquias, só que você vai ter que ser um contador, né? Ou daí não sei te dizer dessa franquia, mas, por exemplo, se ele dissesse assim, não, você pode então contratar um contador que seja responsável, mas é necessário que tenha um contador, tá? Mas dependendo, você vai ver que vai ter franquias que elas vão exigir que a pessoa ela tenha um conhecimento, uma habilidade específica, né, para exercer. É claro, você restringe o número de pessoas que podem se tornar seu franqueado, mas também você garante a questão da qualidade, né? Se é uma pessoa que já é habilitada. 7. Requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na administração do negócio. Então, como é que vai ser esse envolvimento dele, o quanto que ele vai ter que se dedicar, né, para não imaginar só que é só colocar o dinheiro e depois ter o retorno. Então, o que se espera dele? Por exemplo, de várias franquias, né, é feito diversos eventos e
os franqueados eles viajam, né, para a matriz ou para a sede do franqueador para conhecer o que tem de novidades, né, ou se não for ele, quem é que vai, ou tem que ir uma equipe, para que daí fique atualizado, né? A gente vai mencionar também, a legislação ela vai trazer, né, em relação à aquisição de produtos, né, tipo, vai ter que deixar claro, mas vamos adiante. Especificações quanto ao, na circular, tudo isso aqui é circular de oferta de franquia, então a circular de oferta de franquia tem que constar essas informações, tá? Especificações quanto ao total estimado do investimento inicial necessário à aquisição, à implantação e à entrada de operação da franquia. Então, vai dizer quanto que o cara vai ter que fazer de aporte inicial e quanto que vai precisar para entrar em operação, né? Porque às vezes o cara fala assim, isso aqui é o valor inicial. Aí, beleza, daqui é o valor inicial, digamos, né, que não fosse uma franquia. Aí depois o cara fala, não, mas agora você tem que comprar o estoque. E o cara fala, não está no valor do investimento inicial? Não, inicial é para deixar pronto. Agora, para operar, então, aqui a legislação ela tentou trazer de uma forma bem clara. Eu quero saber tudo, desde da instalação até a implantação, até estar operando, tá? Valor da taxa inicial de filiação ou de franquia e C, valor estimado das instalações, dos equipamentos e do estoque inicial e as condições de pagamento. Como é que vai poder ser feito esse pagamento? 9, informações claras quanto a taxas periódicas. Então, assim, vocês estão vendo que a gente está vendo desde o início, para instalação, estoque, até para que o franqueado ele não seja surpreendido com uma taxa ali extra, né? Por exemplo, assim, ó, vamos trazer para uma outra realidade, que é a nossa realidade de construção civil em Itapema. Digamos que, né, eu mostrasse uma foto de um prédio lindo e maravilhoso e vocês tivessem interesse de comprar um apartamento. Daí eu mostro toda uma área de lazer também maravilhosa, ok? Aí você pergunta, quanto é que custa o apartamento? Eu vendo o apartamento. Quando chega na primeira reunião do condomínio, o condomínio diz assim, ó, seu apartamento está entregue, está tudo perfeito, só que agora a gente vai cobrar 3.500 de condomínio. Você fala, como? Tipo assim, são muitos apartamentos, 3.500, só se fosse um prédio muito exclusivo com poucas unidades, mas são muitas unidades. Aí a pessoa fala, não, é que assim, ó, agora a gente cobra uma taxa mensal, porque agora a gente vai mobiliar as áreas de lazer. Aí o cara fala, peraí, mas isso já não estava incluso? Então aqui, na questão da lei de franquias, ele quer trazer o seguinte, né? Eu vou ser franqueado, beleza. Aí depois, se o franqueador disser assim, olha, agora todo mês você tem que pagar uma taxa, né, para marketing. Então, assim, ó, isso vai ter que estar claro aqui, ó, tanto é que ele diz, né, depois, né? Até mais adiante que ele vai trazer, né? Agora eu me perdi aqui. Tá, eu estava eu estava aqui no 9, e aqui ele até já diz, ó, taxa de publicidade ou semelhante, tá? Mas aqui no especificando, vamos ver o que ele diz, ó. Então, tem o valor do investimento inicial que eu estava falando, aí ele diz, mais as taxas periódicas, como, por exemplo, a linha A, remuneração periódica do uso do sistema, da marca e outros objetos de propriedade intelectual do franqueador, ou sobre o qual esse detém direitos, ou ainda pelos serviços prestados pelo franqueador ou franqueado. Digamos que ele faz aquisição, ele compra todos os equipamentos, só que o sistema ele não compra, porque o sistema é do franqueador. E daí ele diz, olha, você compra os equipamentos e o sistema você paga uma mensalidade. É isso que ele quis dizer aqui quando ele fala de sistema, marcas, tá? B, aluguel dos equipamentos ou ponto comercial, né? Tipo o McDonald's, que o imóvel é do McDonald's, né? Então você paga um aluguel ali, né? Ou do ponto, né? E os equipamentos. C, taxa de publicidade ou semelhante. D, seguro mínimo. Beleza. Seguindo a circular de oferta de franquia, ele traz assim, ó, relação completa de todos os franqueados, subfranqueados ou subfranqueadores da rede e também dos que se desligaram nos últimos. A legislação mudou. A legislação trazia 12 meses, agora são dos últimos 24 meses, com os respectivos nomes, endereços e telefones. O objetivo da lei é o seguinte:
você vai empreender e você vai comprar uma franquia. Então você tem que ter o direito de saber o nome de cada um deles, por quê? Você recebe com antecedência esse documento. Você pega o telefone, né, e liga, ou WhatsApp, ou e-mail, o que for. Você vai ligar e dizer assim, ó, fulano, me diz uma coisa, eu vi que você era franqueado da franquia. O que aconteceu? O que aconteceu? Por que você se desligou da franquia? É a melhor pessoa para você saber o que aconteceu, né? Aí ele vai dizer, não, a franquia é excelente, estava ganhando bastante dinheiro, mas tive um problema com um familiar meu que mora fora do Brasil e decidi vender tudo e ir embora lá, morar fora do país. Beleza, né? Ou às vezes alguma outra situação que fez ali, ou pode ser que aconteça. O cara diz, não, realmente, olha, eu tinha uma expectativa de faturamento bem alta, a franqueadora, né, me disse que seria muito bom e coisa e tal, mas assim, ó, cara, não deu certo. Não deu certo, né? Não fluiu. Aí você já tem uma noção da franquia. O que acontece? Os franqueadores, se amanhã você quiser, porque a gente está conversando isso aqui, para quê? Porque se você tem uma ideia bacana, você desenvolva aqui a sua ideia no modelo de franquias, né? Por quê? Porque você tem a possibilidade de divulgar sua marca, seu nome, várias pessoas com os recursos próprios deles investirem e você crescer de uma forma gigante. Vai estar todo mundo vendendo o seu produto ou seu serviço, tá? Então é um baita negócio, que a gente falou inicialmente, depois eu posso até mostrar alguns dados ali, tipo dos bilhões movimentados e a quantidade de franquias que a gente tem só aqui no país, né? Mas no mundo todo é gigante. Então, assim, os franqueadores, eles tomam todo um cuidado em relação às franquias. Existem muitos casos onde, né, o franqueador, em alguns casos, ele, claro, o franqueador ele faz toda uma análise, ele tem a preocupação de fazer uma análise prévia para verificar se é viável. Por quê? Porque é prejudicial para ele vender uma franquia que não dê certo, né? Que não venda, que não. Por quê? Porque depois vai ficar essa relação do franqueado e vai detonar a franquia como um todo. Tem casos de franqueador que eles comentam assim, ó, a gente monta a franquia, bota ela para operar, ela dando certo, a gente negocia ela. A gente não, tipo assim, quando vai entrar num novo mercado, numa outra localidade, o próprio franqueador ele acaba com franquias próprias. Quando a gente acessar o site da BF, nós vamos visualizar, por exemplo, das franquias, vou deixar vocês livres para pesquisar também depois, né? Mas ele vai dizer assim, ó, quantas são franquias próprias ou se todas as franquias não são próprias. Então você também consegue ter esse parâmetro, né? Legal? 11. Informações relativas à política de atuação territorial devendo ser especificado. Lembra a questão territorial? Se é exclusivo, se não é exclusivo, como é que vai funcionar a questão, né? Então, letra A, em relação ali à política territorial, né? Se é garantida ao franqueado a exclusividade ou a preferência sobre determinado território de atuação e, neste caso, sobre que condições. B. Se há possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora do seu território ou realizar exportações. Então, assim, eu comprei uma franquia em tal localidade e eu tenho um cliente de uma outra localidade. Eu posso remetê-la para ele? Isso aqui a legislação vai... A legislação não. A circular de oferta de franquia vai trazer. Quer ver uma coisa que deu uma boa movimentada e que também, né, que você faz pensar bastante? Vocês conhecem a Cacau Show. A Cacau Show, ela tem situações onde o franqueado, perdão, você tem a Cacau Show com os franqueados, beleza? Mas você tem também pessoas, como você tem pessoas que vendem Avon, né, a Cacau Show também fez nesse mesmo nicho, da mesma forma que você tem as pessoas que vendem, né, por indicação, porta a porta, vão fazendo as visitas, você também tem isso com a Cacau Show. Só que a Cacau Show, então, com essa preocupação das franquias, o que ela fez? Essa pessoa que comercializa, que faz as vendas, ele faz, mas ele fica atrelado àquela loja naquele município. Então, assim, de onde é que ele pega o produto? Ele pega o produto da loja franqueada daquela região. Então, favorece também a loja. Digamos, aquela pessoa que está comercializando, como se fosse
Avon, Natura, Mary Kay, ele não está tirando a venda da loja, da franquia, né? Ele vai trazer esse dinheiro de uma outra forma, então é como se fosse um ganha-ganha, tá? Senão seria uma preocupação, né? Primeiro você compra uma franquia da Cacau Show, por exemplo, e daí daqui a pouco você vê que tem várias pessoas, né, vendendo no mercado como se fosse Natura e fazendo concorrência, né? Então tá, beleza. Aqui, né, se há a possibilidade de franqueado realizar vendas ou prestar serviço fora do seu território, ou realizar exportações, que a gente tinha comentado. Se há e quais são as regras de concorrência territorial entre unidades próprias e franqueadas. 12. Informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de adquirir quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração da sua franquia apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, incluindo relação completa desses fornecedores. Então, assim, quem trabalha com alimentos, né, aí ele tem que ser bem claro, por exemplo, assim, não, todos os produtos, eles vêm do fornecedor que é exclusivo da franquia. Você tem que adquirir diretamente dele. A circular vai trazer quem que são esses fornecedores, tá? Tem que ter essa informação. 13, inciso 13. Indicação do que é oferecido ao franqueado pelo franqueador e em quais condições no que se refere a suporte, a supervisão da rede, serviços, incorporação de inovações tecnológicas às franquias, treinamento do franqueado e de seus funcionários, especificando a duração, conteúdos e custos, manuais de franquia, auxílio na análise e na escolha do ponto onde será instalada a franquia, né? Então, tudo isso, né, vai constar lá na circular. Auxílio na análise do ponto onde será instalada a franquia, os manuais também, né, que a gente fala, layout e padrões arquitetônicos das instalações do franqueado, incluindo arranjo físico de equipamentos, instrumentos, memorial descritivo, composição e croquis. Então, olhem só, aqui a gente está visualizando o seguinte: tudo que a gente teve na disciplina de organização, sistemas e métodos está aqui, né? O franqueador, ele vai apresentar como é que vai ser o layout da loja, da franquia, quais são os padrões arquitetônicos exigidos, como é que vão ficar os equipamentos, o arranjo físico dos equipamentos, né? Também, a gente viu aqui toda a questão dos manuais, tá? Então, tudo que a gente foi abordando em organização, sistemas e métodos, né, o franqueador, ele traz na circular como ideia do template, né? Ele formatou toda a ideia de franquia, ele tem lá um modelo, ele vai dizer, o que eu ofereço é isso, em termos de treinamento, você vai ter um treinamento de tantas horas para tantos funcionários, a gente vai auxiliar em relação à escolha do ponto, os padrões arquitetônicos são esses, então, bem interessante, né? E bem bacana para a gente ver. É claro, pessoal, eu não almejo, né, que vocês decorem a questão aqui você vai ter acesso à legislação e você vai verificando se na sua circular de oferta de franquia se ela está completa, né? Não, está faltando um ponto, beleza? Então você faz o ajuste, tá? Mas aqui a gente consegue acompanhar. Beleza, 14. Informações sobre a situação da marca franqueada e outros direitos de propriedade intelectual relacionados à franquia, cujo uso será autorizado em contrato pelo franqueador, incluindo a caracterização completa com o número do registro ou do pedido protocolizado, com a classe e subclasse nos órgãos competentes e, no caso de cultivares, informações sobre o Serviço Nacional de Produção de Cultivares. 15. A situação do franqueado após a expiração do contrato de franquia. Então, assim, foi feito um contrato de franquia. Esse contrato de franquia, ele tem um prazo de tantos anos. Passaram esses anos. Depois que passar os anos, porque o cara não vai fazer um contrato eterno, ok? Passaram esses anos, e agora? E agora? O que acontece? Então, assim, em relação ao know-how, todo o conhecimento, como é que vai ficar? Então,
Como é que vai ficar em relação ao know-how da tecnologia de produto, do processo de gestão, informações confidenciais e segredo de indústria, comércio, finanças e negócios que venha a ter acesso em função da franquia? Ou seja, depois desse tempo todo, ele pode montar uma outra franquia sem usar o nome do franqueador? Né? Como é que vai ficar essa relação após o final do contrato? A implantação de uma atividade concorrente à franquia. Então, né, vai ter uma cláusula dizendo, olha, passado o período, vamos supor que o contrato tem 10 anos, passado 10 anos, se você não quiser mais dar continuidade, beleza, mas você vai ter que ficar um período de 5 anos sem exercer a mesma atividade, né, sem ser um concorrente direto. Por quê? Porque eu te dei todo o know-how, todo o conhecimento de mercado, e daí eu espero que você fique um tempo sem atuar nessa área. Aqui é bem interessante pelo seguinte, aconteceu um caso, acho que eu tenho na apresentação, já vou comentar já, de um fisioterapeuta. O fisioterapeuta adquiriu uma franquia e a franquia estabelecia que ele não poderia exercer as atividades relacionadas, não poderia ser um concorrente direto. E ele, quando adquiriu, ele adquiriu a franquia porque ele pensou, eu tenho todo o conhecimento de fisioterapia, mas eu não tenho conhecimento de gestão, então eu vou ter um nome e vou prestar meu serviço de fisioterapia. Quando ele decidiu não mais continuar com a franquia, ele disse, a franquia não está, a franqueadora, né, de uma forma geral, essa ideia da franquia não está dando certo para mim, eu quero cancelar. Eles falaram assim, ok, só que você não pode exercer a atividade concorrente. Daí o cara falou, mas eu sou fisioterapeuta. E daí isso gerou uma ação judicial entre ele poder exercer a atividade regulamentada que era dele e a questão do cumprimento do contrato. Tá? Senhores, vamos fazer o seguinte, a gente está no nosso horário, vamos fazer uma pausa aqui, a gente toma um cafezinho, toma uma água, e depois a gente retorna de onde nós estamos, tá bom? Beleza, então. Beleza, vou parar a gravação, depois a gente retorna. Vamos fazer uns 15 minutinhos de intervalo. Valeu, um abraço, pessoal. Valeu.